Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer os filmes que não envelheceram muito bem ou que envelheceram muito mal. Então quem deu a sugestão está na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Bonequinha de luxo. Cara, bonequinha de luxo, claro que tem as suas extravagâncias que são produtos de sua época e dá pra relevar algumas atitudes dos personagens, o jeito que fala ou até mesmo a dublagem. Mas o que não envelheceu muito bem foi justamente o personagem Mickey Rooney, em que ele interpreta um vizinho asiático, em que, detalhe, Mickey Rooney não é asiático. E a sua caracterização são olhos fechados e puxados, dentes para fora, tamancos de madeira e ele ser completamente reclamão e falar com sotaque desse jeito, ó, pega casaco, tira casaco. É claro que tem um contexto histórico, porque antigamente eles não se importavam com a sensibilidade de asiáticos ou de negros e de imigrantes, principalmente os não brancos, mas é indiscutível que não dá pra olhar com uma cara de tudo bem pro yellow face do Mickey Rooney. Tron, uma odisseia eletrônica. Esse filme não envelheceu muito bem, seja por causa do seu ritmo, interpretações e a história ser levemente arrastada. Mas o que acaba deixando tão gritante e datada a obra é que ele foi um dos primeiros filmes a investir na computação gráfica. Quando você usa uma nova tecnologia, a chance dele não ficar tão bom de uns anos pra cá é altíssima. E foi o que aconteceu, porque os gráficos e efeitos têm cores primárias, não possuem nenhum tipo de textura, os atores ficam muito destacados e estranhos no cenário, sem falar que a primeira reação que você tem é de rir ou de achar ruim. Beleza Americana, considerado um dos clássicos do cinema lá dos anos 90, ele acabou ficando extremamente datado e problemático, porque primeiro de tudo, é um homem adulto tentando seduzir uma adolescente menor de idade. Outro ponto que gera bastante controvérsia, principalmente na comunidade LGBT, é que tem um personagem que ele é um militar da linha dura, que ele é completamente rígido e grosso, mas na verdade ele é um homem que reprime a sua homossexualidade e quando ele se declara protagonista e o beija, ele acaba não sendo correspondido pelo mesmo e ele acaba matando o protagonista. Isso é visto com maus olhos, pois o filme pode acabar passando uma ideia de que um homossexual pode te matar, principalmente se ele for recusado por você. O amor é cego. É um tanto irônico porque que ele ficou levemente datado e problemático, porque muita gente afirma que ele é um filme machista, com masculinidade tóxica e gordofóbico, porque tem várias piadas envolvendo o peso da personagem. Só que o grande lance é que o filme literalmente acaba desconstruindo o personagem, fazendo ele parar de olhar só pela aparência, abandonando seus preconceitos e olhando para o interior da pessoa. Gatinhas e gatões. Ele acabou sendo seriamente problemático, porque adivinha? Masculinidade tóxica, machismo, assédio e cultura do estupro, porque tem um trecho em que um dos personagens passa sua namorada bêbada, deve ser frisado, para um dos seus amigos. Só que eu não tiro a razão de muita gente problematizar, mas ainda assim não é razão para você simplesmente banir a obra da sua vida. O Clube dos Cinco. Depois que eu vi um vídeo do Balcão Pop analisando esse filme com problemático e que ele não deveria ser glamourizado, eu percebi que realmente ele não envelheceu muito bem, porque primeiro, tem uma piada com estupro, tipo, bem gratuito, sendo que estupro é um assunto bem complicado e delicado de se comentar. Uma das personagens sofre bullying porque ela nunca teve uma experiência sexual, sendo que a personagem tem 14 anos, o que seria completamente impossível. O filme também tem algumas declarações e comentários machistas, com o qual não seria bem visto hoje em dia. Ace Ventura, o filme continua divertido, você continua rindo e ele é praticamente atemporal. Só que existe um pequeno trecho que é seriamente problemático e que mostra como envelheceu mal o filme, em que basicamente o Ace descobre que uma policial é uma ex-jogadora de futebol, ou seja, é uma mulher trans, e a reação do Ace e dos outros personagens é vomitar e escovar seus dentes freneticamente, tirando o gosto ruim da boca, ou seja, uma transfobia clara e declarada. E O Vento Levou, sendo considerado um dos melhores filmes de todos os tempos e o melhor romance de toda a sétima arte, ele não envelheceu muito bem por causa de acusações de racismo, em que uma personagem negra é usada apenas para servir uma personagem branca. Apesar do filme ter dado o primeiro Oscar a uma mulher negra e ter sido um marco tanto em questão de fotografia, direção e história, de fato, ele tem uma veia racista, só que a gente não pode esquecer que a história se passa em uma época em que os negros não tinham lugar de fala e que também é um filme do final da década de 30, quase início da década de 40. Logo, não dá pra gente aplicar nossos conhecimentos de mundo de o que é certo ou errado com mais de 80 anos de existência. Eu não tô falando que você tem que ficar apático ou aplaudir o que acontece no filme, eu só tô falando que você deve olhar com um olhar crítico. American Pie, praticamente toda a franquia American Pie poderia entrar nessa lista, só que eu decidi pegar justamente o primeiro filme porque esse foi o único que eu assisti e quando eu terminei eu odiei e não quis ver os outros filmes. Mas o primeiro American Pie, juntamente com os outros, tem uma clara veia machista de endeusar o homem que pega várias mulheres,
que tem que ter sua primeira noite porque ele não é homem de verdade. E existem alguns trechos que hoje em dia são muito terríveis, como por exemplo uma cena que um dos meninos vai gravar sua cena de sexo com uma mulher pelada só para os amigos poderem assistir, o que hoje em dia é enquadrado como crime. Didi quer ser criança. Depois que eu vi o vídeo do Vício Nerd, eu percebi quão problemático é esse filme, porque primeiro, ele não intencionalmente acaba passando uma mensagem de pedofilia, em que no filme o Didi em forma de criança acaba se apaixonando pela namorada do seu amigo que também é uma criança, e no final ela come uma bala e vira uma adulta, sendo que apesar dela ter o corpo de uma adulta, ela ainda é uma criança na mente. O Nascimento de uma Nação. Pra começo de conversa, esse é facilmente o filme mais difícil de defender dessa lista, porque praticamente ele não tem nada que salva, porque é basicamente um filme que endeusa a Ku Klux Klan e trata os negros como animais irracionais e monstros que querem apenas estuprar mulheres brancas. E apesar da lista ser aleatória, esse é o filme que pior envelheceu dessa lista, pois as ideias passadas no filme são completamente inadmissíveis, e você assistir esse filme é muito difícil você não sentir tipo repulsa, raiva ou qualquer sentimento negativo. É muito difícil você não sentir isso. E é claro que a única coisa boa que eu posso apontar é que ele foi um marco em relação à fotografia para o cinema, mas ainda assim é algo que não dá pra você ficar apático. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta, dê seu like, dê sugestões de que vídeo você quer ver no canal. Também não esqueça de ativar as notificações, cheiro de like caso goste dos meus vídeos. Então, sou o Android, tchau.